É com grande orgulho, senhor presidente, que subo a essa tribuna para, como líder do PMDB e do bloco da maioria, colocar-me a serviço de todos os estados nesta casa representados, portanto, do Brasil e do meu Ceará, para, em nome do meu partido e em apoio ao nosso governo, liderado pela presidente Dilma, trabalhar para diminuir as desigualdades sociais e as desigualdades regionais que a minha região Nordeste conhece muito bem, adotando medidas para um desenvolvimento igualitário e zelando para que o nosso povo continue orgulhoso das conquistas que fez o Brasil despontar no cenário internacional nos últimos anos. Agradeço ao PMDB, partido ao qual sou filiado há mais de 40 anos. Essa missão é mais um desafio, e um desafio que tenho certeza não será fácil. Além das várias matérias importantes que estão na pauta do Senado e do Congresso Nacional, precisaremos, senhor presidente, com muita presteza, responder às dificuldades cotidianas de um mundo que vive no fio da navalha desde a crise econômica de 2008. E para isso, eu quero igualmente contar e agradecer aos senhores senadores Ana Amélia, Francisco Dornelles e Paulo Davi, colegas do Partido Progressista e do Partido Verde, e em seus nomes levo o meu reconhecimento às bancadas que formam o bloco da maioria. Conto também, senhor presidente, com o espírito público das demais senadoras e senadores desta casa, que sempre demonstrando, quando estão em jogo os interesses da maioria da sociedade brasileira, estão se colocando à disposição e a serviço do Brasil. Permitam-me, senhoras e senhores senadores, enfatizar este ponto. Espírito público não é retórica, é causa, é princípio. Neste conceito, insiro as contribuições históricas e definitivas do meu partido, PMDB, ao Brasil. Mas não é necessário relembrar aqui os nomes de todos os grandes brasileiros que nas fileiras do PMDB mostraram o que é governar com respeito aos interesses de milhões de brasileiros que o escolheram nas urnas a cada eleição, desde o tempo da ditadura militar, e dão ao nosso partido, o PMDB, a sua conhecida capilaridade por todo este imenso país e em todos os setores da sociedade brasileira. Nos últimos 40 anos da vida nacional, poucos partidos podem mostrar que sempre votaram e sempre estiveram ao lado do povo brasileiro e defendendo sempre que possível a governabilidade para a qualidade e a melhoria de vida desse povo. Eu quero dizer, senhor presidente, que não há um plano, um projeto ou uma lei fundamental para o destino do Brasil que o PMDB não tenha participado ou tenha se negado a aprová-la quando os interesses nacionais se sobrepõem a isso. Minhas colegas, meus companheiros PMDBistas, quis o destino e a confiança dos meus companheiros de bancada, que eu assuma o maior desafio de toda a trajetória pública até hoje, no momento em que o senador Zé Sarney, depois de uma gestão histórica, inédita, moderna, nesta casa, deixa e é sucedido pelo senador Renan Calheiros. O PMDB e seus líderes, como Zé Sarney e tantos outros, esperam o julgamento verdadeiro da história. Senhor presidente, o presidente Sarney nos mostra que a política, mais do que uma vocação, pode ser uma grande missão. E é assim que eu entendo a política. A arte de produzir o bem comum a partir do diálogo, do entendimento, da busca de conciliação, mesmo entre as posições inicialmente antagônicas e irredutíveis. É com espírito público que dou início a mais essa missão de líder do PMDB e do líder da maioria dessa casa. E para desempenhá-la, a bancada PMDBista ofereço o meu conhecimento histórico de fidelidade às bandeiras do nosso partido e a minha permanente disposição de ajudá-las a triunfar. Foi assim que sempre me conduzi na qualidade de militante
de tesoureiro nacional do nosso partido, de deputado federal por 3 legislaturas consecutivas, como ministro de Estado das Comunicações do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e atualmente de senador da República, conduzindo pela maior votação já dada pelo povo cearense em toda a sua história a um candidato a senador. Trago, portanto, senhor presidente, o compromisso de ser um operário a favor de mais desenvolvimento político, social e econômico para o Brasil e que cumpro desde o primeiro governo Lula no meu mandato e agora também acompanhando os trabalhos realizados pela presidente Dilma Rousseff. Como líder do PMDB, desempenhando também a liderança da maioria nesta casa, vou trabalhar para harmonizar as justas demandas das bancadas, sem esquecer que a sociedade nos cobra todos os dias a dedicação de trabalharmos pelo Brasil. Nossas contribuições estarão em consonância com as pautas surgidas no seio das bancadas que formam a maioria e em ligação direta com as demandas que estão no dia a dia da sociedade brasileira. Tais compromissos podem ser resumidos, no meu entendimento, em alguns eixos, como, por exemplo, a simplificação do sistema tributário e a aplicação transparente e eficaz dos impostos pagos pela sociedade. O fortalecimento e a modernização da infraestrutura nacional de modo a eliminar ao mínimo o chamado custo Brasil. O aperfeiçoamento permanente da qualidade da gestão pública, a ética na administração pública, educação, saúde e segurança pública de qualidade, marcos regulatórios claros, estáveis e agências eficientemente instrumentadas para aplicá-los. Desburocratização para eliminar os obstáculos do crescimento econômico, a criação de empregos e ao acesso do cidadão aos seus direitos. Legislação trabalhista justa, tanto para os trabalhadores quanto para os empregadores. E o equilíbrio harmônico sem interferências entre os 3 poderes republicanos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, assim, tenho a plena certeza que enfrentaremos com sucesso a alentada agenda desta Casa para o ano de 2013, a qual inclui entre suas maiores prioridades, no meu entendimento, o estabelecimento de novas normas para o repasse do Fundo de Participação dos Estados, a retomada e conclusão do debate sobre a distribuição dos royalties do pré-sal, novos avanços econômicos e sociais, garantindo que eles cheguem efetivamente à população, simplesmente à população mais pobre dos nossos estados brasileiros. Senhor presidente, a votação das reformas dos Códigos Penal e do Código Civil são matérias importantes. Uma reforma tributária com pontos mínimos acordados responsavelmente por todos que querem uma melhor distribuição de renda entre os estados brasileiros e, ao meu ver, a imprescindível reforma política que enfrente e garanta o resgate do princípio representativo, fundamento das nossas democracias modernas. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, minha nova missão não diminui, pelo contrário, amplia minhas responsabilidades para com o povo nordestino e, em especial, com o povo do meu querido estado, o estado do Ceará. Por ele, seguirei trabalhando cada vez mais, com mais garra ainda, com redobrada disposição de luta, pois esta é a casa da federação e não se pode falar a sério em federalismo sem travar uma luta sem tréguas contra as grandes disparidades que ainda marcam o Brasil, especialmente o Nordeste brasileiro. Nosso imortal companheiro Ulisses Guimarães dizia que o segredo de uma vida feliz consiste em transformar cada dever em um autêntico prazer. Com esta inspiração do maior de todos os PMDBistas, vamos pôr as mãos à obra, pois cada avanço que produzirmos aqui será mais uma vitória da população pobre e do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.